Esperando entrar o pessoal. E melhorou? Dá pra ver as pessoas entrando, vai acompanhando. Fernanda entrou. Boa noite. Boa noite, Fernanda. A gente está iniciando agora a live. Que hora é? São 7h12. Fala, meu amigo aí. Meu amigo João, lá de São Paulo. Grande abraço. Adriana. Boa noite a todos. Estamos aqui para iniciar, a instantes de iniciar nossa live. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando aí na live, para a gente... Um abraço, João. Pode entrar, fica à vontade. Vamos aguardar o pessoal entrando aqui um pouquinho na live, para a gente poder bater um papo aí sobre dor de coluna, dores nas costas, problemas de coluna, né? Vai iniciar uma série de... Iremos iniciar hoje uma série sobre dor nas costas, problemas de coluna, acometimentos lombares, problemas de movimentação. A gente vai iniciar uma série voltada totalmente para a fisioterapia, para a reabilitação. Espera mais 2 minutinhos para o pessoal entrar. Já é 7h13, 7h15 a gente inicia os nossos trabalhos. Deixa entrar o pessoal. Entrou meu amigo Dr. William Ribeiro. Grande abraço, fique à vontade. A gente vai iniciar. Já são 7h14. Seja bem-vindo, Cardoso. Boa noite, pessoal. Bora esperar só mais um minutinho para a gente iniciar nosso bate-papo aqui sobre problemas na coluna, dores nas costas, né? É um tema muito recorrente, né? É um tema muito recorrente hoje em dia, e a gente precisa de atenção ao falar sobre o tema, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá iniciar a nossa live, tá? A gente vai iniciar a nossa live. Então, pessoal, meu nome é Márcio Rodrigues, sou fisioterapeuta, tá? A gente
quis iniciar essa live aqui, que a gente teve a iniciativa de fazer essa live, justamente para aproximar mais o nosso conteúdo, o nosso trabalho do dia a dia com o pessoal que está sempre com a gente, que está sempre precisando do nosso serviço, tá? E também o pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho, tá certo? Eu sou fisioterapeuta, sou um especialista em osteopatia, e o tema de hoje é um tema que abrange muitas pessoas, né? As dores nas costas, né? As dores nas costas. Muitas pessoas me procuram para fazer esse tipo de tratamento. Tá? Aqui o meu trabalho é 70% de pacientes com problemas de dores nas costas, né? Mais especificamente problemas lombares, alterações lombares, a chamada lombalgia, né? Mais popularmente chamada dor nos quartos, né? Eu já escuto bastante gente falando dessa forma, tá? É importante a gente salientar que tem o último dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em relação às dores nas costas, é que eles afirmam que 80% da população mundial ou teve ou terá algum acometimento lombar, algum problema, né? Algum acometimento de dores nas costas, né? 80% da população mundial já teve ou terá dores nas costas, né? Então isso remete à importância da atuação desse profissional, da gente, do fisioterapeuta, né? Que trabalha com a questão das dores nas costas, problema de coluna, problema de postura, né? Isso faz com que o nosso trabalho seja muito necessário, né? Devido a essa questão, tá certo? Mas antes de tudo, antes de a gente iniciar uma conversa, antes de a gente iniciar um estudo, a gente deve entender o seguinte: a gente está falando de dor, né? O que é dor na realidade? Dor, independentemente se seja dor na costa, dor em qualquer outra parte do corpo, né? Dor é um sinal, né? Dor é um sinal que o corpo nos informa que algo não está indo bem, que tem algum problema, que esse problema deve ser verificado, tá? A gente tem a capacidade, o nosso corpo, né, está programado para nos avisar, tá? E a dor é um sinal, tá? E quando a gente tem especificamente dores nas costas, tá? O sinal é bem mais potente e proeminente, tá? Agora a gente vai se especificar em relação a dores nas costas, né? Por que a coluna dói, né? Por que a coluna dói? Vários fatores, né, que faz com que a coluna apresente alterações. Primeiramente, postura, tá? Postura, a questão do sedentarismo, tá? Má alimentação, algum trauma, tá? Desgastes, né, da estrutura da coluna, tá? Algum problema visceral, tá? Algum problema visceral, né? Realmente, e talvez isso pode ser um pouco novo para as pessoas, mas alterações viscerais, como uma alteração de estômago, uma alteração de intestino, uma alteração de uma prisão de ventre, né? Uma alteração pulmonar, uma alteração cardiorrespiratória, isso pode gerar dores nas costas, irradiações, né? Por quê? Porque na realidade eu vou dar um exemplo, toda a inervação passa pela coluna. A gente tem a medula espinhal, né, que passa por dentro da coluna, e essa coluna
da coluna saem as inervações que vão para as vísceras, né? E quando a gente tem algum desarranjo, alguma alteração visceral, tá? O nível da coluna onde onde inerva essa víscera pode gerar algum tipo de alteração, tá? Um exemplo, quando a pessoa tem alguma gastrite, quando alguma pessoa tem uma gastrite, algum problema intestinal, o nível da inervação da coluna que inerva aquela determinada víscera, ela pode irradiar uma dor local para as costas, né? Isso geralmente é muito comum. Às vezes, muitas das vezes, algum paciente chega, né, consultar com qualquer outro profissional, né, e às vezes não consegue identificar, né, uma alteração. Às vezes a coluna não tem praticamente nada, mas tem uma irradiação, né, tem uma aferência, né, vindo de algum órgão, tá? Ou seja, a gente sempre tem que levar em consideração isso, a questão visceral. Geralmente a pessoa tem uma alteração respiratória, uma alteração cardíaca, uma alteração, as mulheres com uma alteração no útero, uma disfunção uterina, né? A bexiga, né? Isso sempre gera dores nas costas. A gente tem que levar isso em consideração, tá? Alterações musculares geram alterações musculares. O paciente dormiu de uma forma que ele se sentiu desconfortável, né? O músculo, a gente chama de espasmo, né? O músculo endureceu, isso gera dores, né? Isso gera alteração na posição, tensões, né? São geradas naquela região, e aquilo ali gera muitas dores nas costas e um desconforto bem acentuado, tá certo? A gente tem que levar isso em consideração, lógico, sempre aliado a uma boa avaliação, né? Porque a avaliação é tudo. Dependendo da avaliação, a gente descobre bastante coisa, né? A gente sempre tem que ter atenção para o que o paciente está dizendo, né? Para a gente entender a história do paciente, né? A gente tem que levar essa questão bem a fundo em relação à história pregressa do paciente, para a gente poder identificar esses fatores, porque às vezes às vezes a gente está com o paciente, aí vai atender ele só de uma forma onde a gente só vai ver onde a dor está, onde está cometendo a dor. Um exemplo, onde a minha costa está doendo na região lombar, um exemplo, né? Mas por que essa dor? O que aconteceu com essa dor, né? Será que ele está tendo uma repercussão visceral? Será que é só músculo esquelética? Né? Será que foi um trauma? Sempre é importante de saber o porquê daquela dor na coluna, né? O porquê, por isso que é de fundamental importância. A gente tem que... outro detalhe importante a nossa postura tem que ser levada em consideração, né? E o combate ao sedentarismo, né? Vou dar um exemplo, a questão da postura. Quando a pessoa está numa academia, alguns amigos aí gostam, né, de praticar atividade física, né? É uma academia mais tradicional, né? Hoje o pessoal já está enveredando bastante para o CrossFit, né? A gente tem que levar isso em consideração em relação à questão dos exercícios, né? A gente tem que sempre nos informar quem é o profissional que está por trás daquela avaliação, que é um profissional que está prescrevendo aquele tipo de exercício, porque aquilo ali influencia diretamente na nossa saúde, né? Hoje em dia,
os exercícios físicos interferem diretamente na nossa saúde, né? E a coluna está ali no meio, tá? Um exercício físico bem feito, um exercício físico de qualidade, orientado, né? Isso deixa a coluna saudável e previne contra acometimentos futuros, né? E é importante a gente sempre buscar um profissional de qualidade para fazer uma avaliação criteriosa, para a gente descobrir qual a verdadeira causa daquele problema. Tá certo, pessoal? A gente vai seguindo aqui o script devagarzinho, depois a gente vai abrir para algumas perguntas aí, eu vou ler alguns comentários, né? Que talvez seja novo para algumas pessoas. A gente vai seguindo aqui o script, tá? Em relação à questão, eu acho que alguém já ouviu falar aqui em relação à nossa conhecida escoliose, né? O que é escoliose? Tá? Escoliose a gente entende como desvio, né? O desvio lateral da coluna, tá? Mas tem um pequeno problema na nomenclatura desse nome, tá? O desvio lateral da coluna, conhecido popularmente como escoliose, o verdadeiro nome dela é atitude escoliótica. Por quê? A verdadeira escoliose é quando a pessoa tem um desvio lateral da coluna originado por uma deformidade óssea, tá? Isso é uma escoliose, quando a pessoa tem um desvio na coluna causado por uma deformidade óssea, ou seja, alguma região da coluna, né, alguma vértebra na realidade da coluna, se ela tiver com uma deformação que não existe a característica anatômica, né, daquele segmento. Quando ela tem uma deformação que obriga a coluna a gerar uma curva lateral, né? Isso é uma escoliose propriamente dita, né? A atitude escoliótica é mais uma questão de postura mesmo e de alteração e de disfunção, né, propriamente dita, como a gente entende, tá? Tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Outra questão importante, a questão do pé, né? Há pessoas aqui que a gente conhece que tem um pé plano, né? Aquele pé chato, né? Que tem um pé cavo, né? Que tem aquela covinha assim no pé, e tem pessoas que têm um pé plano, né? Isso dá repercussão na coluna? Com certeza. Tanto a pessoa que tem um pé plano quanto a pessoa que tem um pé cavo, muito cavo, né? Dá uma alteração na coluna considerável. Por quê? Porque altera de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima, a questão do joelho, a questão do quadril, né? Alterando a posição do quadril, do joelho e do quadril, vai interferir diretamente ali no sacro e começando ascendentemente as vértebras lombares, né? Que aquilo ali pode dar uma alteração, pode gerar escoliose, pode gerar uma atitude escoliótica, pode gerar uma alteração da marcha, né? Uma pessoa que tem um pé cavo ou pé plano, elas podem, fazendo atividade física, é interessante, eles vão ter algum resultado negativo, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque se faça. Bom, com certeza, né? Porque a gente tem que, antes de uma pessoa que tem um pé plano, um pé cavo, alguma alteração, alguma disfunção no pé, quando ela corre, ela pode ocorrer alguma alterações de força durante a marcha, durante o trote, durante a corrida,
ou seja, a estrutura alterada pode levar a um déficit mecânico, né, que pode futuramente gerar muitas dores na região, principalmente na região lombar, né? Por isso que é sempre importantíssimo a gente buscar orientação profissional para a gente saber como está o nosso pé, como está o nosso joelho, como está o nosso quadril, né? E como se encontra a nossa região lombar, não só sentindo dores, né? Sempre, mesmo a pessoa não tendo o histórico de dor, é sempre importante ela fazer um check-up postural, tá? Fazendo uma avaliação com um especialista para poder avaliar e para poder traçar a melhor forma de realizar uma atividade física, tá? Porque se a pessoa que tem alguma alteração escoliótica, alguma alteração de pé, né, realizando uma atividade física, ela pode colocar o corpo dela em sofrimento, né? Segundo, ela pode gerar muito desconforto para ela mesma, e terceiro, gerando muita dor, né? E a atividade física, ao invés de ter um benefício com a atividade física, ela pode gerar um grande sofrimento, né, para a gente, né? Por isso que existem pessoas que não se adaptam a uma atividade física, né? Por isso que as pessoas não gostam, às vezes há pessoas que não gostam de fazer atividade física devido a esse problema, né? E há pessoas que não entendem que o corpo tem que ser tratado, tem que ser preparado, entendeu? Para a atividade física, tá? A gente tem que ajustar sempre fazer uma avaliação, né? A gente não descarta a avaliação com os outros profissionais, tá? Mas também o profissional, o fisioterapeuta, deve dar seu parecer em relação à questão de avaliação de coluna, de avaliação de postura, de avaliação de pisada, tá? Isso é de fundamental importância para o sucesso no seu trabalho, tá certo? E na sua atividade, tá? Aqui o Evandro, é interessante a informação a respeito do estômago. Pois é, Evandro, talvez essa informação seja nova, né? A gente realmente não leva isso em consideração, né? Porque é sabido que o estômago, vou dar o exemplo do estômago, né? A inervação do estômago, tá, sai por duas vias, né? Pelo nervo que sai daqui da base do crânio, né? Tá? E outra inervação que sai a nível torácico, tá? Aí o que acontece? Quando a pessoa tem se alimentou de uma forma que te gerou um desarranjo, que te gerou uma azia, uma pessoa que tem uma gastrite, né? Além do comprometimento visceral, ela provavelmente, muitas das vezes, ela tem um histórico e uma queixa de dor do nível da coluna, onde ela sente, onde a coluna inerva esse órgão, né? Isso é importante, tá? E também, muitas das vezes, na basezinha aqui da cabeça, né? Na realidade, aqui de um foramezinho, né? O forame jugular, onde sai o nervo vago, que inerva praticamente todas as vísceras abdominais, né? Isso é muito importante a gente entender, né, essa situação, tá certo? Em relação à questão do sono, né? O sono, qual a importância de um bom sono e de uma boa postura ao dormir, né? A postura ao dormir, né, gente? Eu não sei se alguém tem esse problema, né? A postura ao dormir é de extrema importância, porque a pessoa tendo uma boa postura ao dormir,
né, por incrível que pareça, ela vai reequilibrar o seu gasto energético. O corpo não vai fazer tanta força para te colocar em sono, né? Ou seja, tu vai ter a pessoa que tem uma boa postura ao dormir, ela vai ficar mais equilibrada, né? Ficando mais equilibrada durante o sono com uma boa postura, ela vai ter um sono mais reparador, né? E ela vai acordar com um ânimo melhor, né? Ela vai acordar com mais vontade e com menos cansaço. Será que algum de vocês não dorme, não tem um sono muito pesado, né? E acorda de manhã cansado, né? O que isso tem a ver com a coluna, né? Será que você está dormindo na postura correta, né? Isso é interessante a gente identificar, né? Será que eu estou dormindo com a postura correta? Mas espera aí, qual é a postura correta, né? Alguém já parou para se perguntar qual é a postura correta para dormir? Tá? Estudos mostram, a gente pode ver pela Sociedade Brasileira dos Fisioterapeutas, por alguns estudos relacionados a algumas faculdades de fisioterapia de Pernambuco, aqui mesmo da UFMA, né, que relatam e alguns livros como Exercícios Terapêuticos de Carolyn Kinsler, como o Capandi mesmo fala, né, que o principal em relação à postura, a gente não deve dormir de bruços, né? A questão de dormir de bruços, por que atrapalha? Porque a coluna da gente fica sem apoio, tá? A coluna da gente fica toda descompensada, tá? E isso causa muitas dores e muito desconforto ao longo do dia quando a gente acorda. Dormir de bruços realmente anti-ergonômico, como a gente fala dentro da osteopatia, né, dentro da fisioterapia, né? É bem anti-ergonômico. E em relação a isso, a gente tem que levar em consideração que temos que ter uma postura para dormir. A gente não tem que ter uma postura só para ficar sentado, nós não devemos ter uma postura só para estudar, só para ficar sentado, só para fazer nossas refeições. Nós temos de ter postura, né, para a gente dormir também. Qual é a melhor postura para dormir? Tá? De peito para cima, tá? Ou de lado, tá? Ou de lado. Agora imaginem comigo aqui, né? Aqui é meio complicado de eu demonstrar para vocês, né? Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. A pessoa pode dormir de lado, com um travesseiro não tão alto, com um travesseiro que seja confortável, para te não deixar com dores no pescoço, tá? E também a gente pode colocar um pega outro travesseiro, dobra o travesseiro e coloca entre as pernas, né? E coloca entre as pernas. Ah, tá. Pois é, a gente coloca entre as pernas, deixar um formato em L para colocar entre as pernas, né? Entre os joelhos, na realidade, né? Para evitar que o joelho toque um no outro quando a pessoa está de lado, né? Agora, de peito para cima, a gente pode deixar um travesseiro embaixo da cabeça, tá? E um travesseiro também embaixo da dobra do joelho aqui, para não deixar o joelho totalmente estendido, tá? Quando a pessoa faz uma flexão, dobra o joelho, né, de um certo ângulo, a gente tem um alívio na coluna, né? Um alívio, uma sensação de mais acerto na nossa coluna, tá certo? Mas se eu estou fazendo isso, se eu não durmo de bruços, eu não durmo numa posição desconfortável, eu tenho colchão ortopédico, né? Todo o fisioterapeuta ortopedista dizem para mim ter um colchão ortopédico para eu poder ter um sono melhor. Às vezes as pessoas podem falar isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a gente, né, deve dormir aonde
nós nos sentimos onde nós nos sentimos confortáveis. Tá? Isso é a orientação que eu dou para os meus pacientes, né? Porque não adianta eu pedir para ele usar, né, um determinado tipo de colchão, um determinado tipo de lugar para ele fazer o sono dele, se ele se sente confortável, tá? Se ele se sente desconfortável, desculpe. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte: sempre buscar ajuda profissional, né? Porque a gente não sabe se o problema está no colchão, no local onde você está dormindo, ou está em você, né? Por isso que a gente sempre tem que buscar ajuda profissional para a gente poder entender, né? Através de uma avaliação, o que está acontecendo, para a gente traçar a melhor forma de tratamento para a gente evitar os efeitos, né? Esses efeitos colaterais que podem causar um assunto para a coluna. Tá certo, gente? Abre para as perguntas, né? Agora, embora só terminar aqui em relação em relação à nossa live, eu quero falar um pouquinho de um problema muito comum hoje em dia, que todo mundo conhece como hérnia de disco, né? O que é hérnia de disco? Tá? É um grande problema, né, dos pacientes que tem. Por quê? Porque as pessoas têm muitas dores, né, quando as pessoas apresentam uma hérnia de disco. Tá? Geralmente uma hérnia de disco ela causa muitas dores, causa praticamente uma imobilidade do paciente que está acometido dessa hérnia de disco. E hoje em dia a gente pode observar eu atendo pacientes com 25 anos, com 24 anos que têm hérnia de disco, né? E isso é muito prejudicial, isso é uma dor muito grande principalmente a nível de região lombar. Eu vou mostrar para vocês através da coluna, pega lá a coluna para mim, tá? Através da coluna, como é o mecanismo de dor, né, de uma hérnia de disco, né? Aqui a gente tem nossa coluna, né? Tá? Essa aqui é nossa coluna, tá certo? A gente tem uma região na coluna, né? Eu vou dar um exemplo de hérnia de disco, né? A gente pode ter hérnia de disco cervical, né, na região do pescoço. A gente pode ter uma hérnia de disco também na região torácica, né, nas costas. Pode ter uma hérnia de disco na região lombar. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é uma hérnia de disco na região lombar, que é a mais comum que tem, né? A hérnia de disco, na realidade, é um extravasamento do disco mesmo intervertebral, que é composto de água, composto de uma fibrocartilagem, né? Que ela atua, né, para justamente separar uma vértebra de outra, né? E atua como um amortecedor da coluna, tá certo? Quando ocorre o desgaste dessa região aqui, né, ocorre o extravasamento dela para trás, né? Que vocês podem gerar, isso aqui é um exemplo que pode gerar ela pode vir para trás, ela pode herniar para trás, né? Escorregar para trás, comprometendo a inervação, né? Então, quando ocorre uma degeneração discal, né? Uma degeneração discal, quando ocorre uma desidratação discal, ou seja, que é uma perda de água, né? A degeneração das camadas de fibrocartilagem, né? Ocorre um herniamento, um extravasamento, né, desse disco, onde ele comprime a região da inervação, tá? Do nível que ele está extravasado, né? Comprimindo a raiz nervosa e gerando muita dor, dependendo do local onde ela vai comprimir.
É muito comum as pessoas terem hérnia de disco, pelo menos aqui na clínica, né? É muito comum as pessoas terem pacientes que têm hernia de disco a nível de L4, L5, L5, S1, né? Onde a raiz nervosa é comprimida e irradia, né? Uma dor a nível de ciática, né? A gente chama de dores no nervo ciático, né? Ela comprime e a pessoa tem uma dor em toda a extensão da perna, na parte posterior da perna. Isso é muito comum em pacientes que têm hernia de disco, né? A degeneração discal ocorre por vários fatores, né? Quando ocorre a degeneração discal, o disco, o osso, a vértebra fica encostadinho uma na outra quando a gente olha no raio-x, né? E isso diminuindo o espaço das estruturas aqui no forame de conjugação, essa estrutura que a gente conhece aqui onde sai o nervo, né? Forame de conjugação, e apertando e diminuindo a luz do forame de conjugação, comprimindo muito essa luz, gerando alteração e gerando dor, né? A título de curiosidade, é impressionante como a gente deteriora nosso corpo. O disco intervertebral, ele íntegro, para vocês terem uma ideia, ele é mais duro que o osso, o disco intervertebral. Agora imagina a gente se alimentando, não bebendo água, não fazendo atividade física, não evitando fazer as medidas profiláticas da coluna, né? Não tendo uma boa postura, tá certo? Se alimentando de uma forma equivocada, né? Não acompanhando os devidos trabalhos, não acompanhando as questões de avaliação, não levando a sua coluna, eu diria que a sério, não buscando ajuda profissional para poder identificar os problemas que acometem esse tipo que geram dores nas costas, né? Isso é importante a gente identificar, tá certo? Tá certo, pessoal? Então, gente, agora eu vou tem alguma pergunta aí? Agora, pessoal, é o seguinte, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos, né? Para nossa primeira live de uma série, né, sobre isso aqui foi uma primeira explanação, né, em relação à questão da coluna, tá certo? Agora eu quero abrir, né, para responder uma ou duas perguntas aí dos nossos amigos aí que estão nos assistindo agora. Quem tiver uma pergunta, né, que quiser fazer, né, nós estamos às ordens aqui para responder, tá certo, pessoal? Tá? Essa aqui é a nossa primeira live de uma série de lives que a gente vai tentar esclarecer a questão das dores nas costas, problemas de coluna, problemas de mobilidade, né, e alterações, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, né, para fazer, estou aqui à disposição para responder. Fizeram uma pergunta que Daiane fez uma pergunta que se RPG melhora as dores na coluna. O RPG é uma técnica que a sigla é RPG, é Reeducação Postural Global, né? O RPG ele ajuda a reeducar a postura, tá? A reeducar a postura. Porém, ele tem um resultado muito bom para pacientes que tem uma escoliose, né? Que tem uma escoliose
que tem uma atitude escoliótica, né? O RPG é muito bom. E ele ajuda no reequilíbrio muscular. O RPG é reequilíbrio postural, né? Através das posturas que a pessoa fica, né? E é muito recomendado o RPG para dor na coluna, né? Sendo bem avaliado, escolhendo as técnicas certas de avaliação, a gente consegue muito sucesso com o RPG sim, mas sempre o RPG é um tratamento. Antes do tratamento é importante o paciente se submeter a uma avaliação com o especialista para ser traçado o melhor caminho para ele seguir dentro da técnica selecionada, tá bom? Tá certo, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Né? Tá. Então, pessoal, eu já são 10 para as 8, né? São 10 para as 8, a gente tá aqui abrindo espaço para as pessoas fazer alguma pergunta em relação à coluna, depois de algumas explanações que eu fiz, né? Então, eu aguardo para ver se tem alguém que queira fazer mais alguma outra pergunta. Bem, a Adriana perguntou aqui que quem tem escoliose pode fazer atividade física de força, né? Então, a questão é a seguinte: a escoliose é um desvio da coluna. Quando a pessoa tem uma atitude escoliótica, a musculatura, né, ela fica alterada. Por quê? Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Aqui está a coluna, né? O músculo que está na direita, tá? Se a coluna está torta assim, tá? Alterada a posição, o músculo que está na direita, ele pode puxar mais do que o músculo que está na esquerda, né? Isso pode interferir diretamente, né, nos resultados da academia, nos resultados da atividade física, nos resultados do esporte que você está praticando. Entendeu? Por quê? Porque a atividade física tem que ser prescrita como se fosse medicamento. Na realidade é um medicamento, né? Tem que ser prescrita um medicamento. Então, quando a gente tem um desvio na coluna e faz uma atividade física de força, ocorre o que? O corpo não está desequilibrado para trabalhar essa força. Isso podendo gerar dor nas costas, né? Por quê? Porque quando a gente faz o exercício de força, a gente quer o quê? Que tanto o músculo A quanto o músculo B trabalhem de forma simétrica ou equivalente. E quando isso não ocorre, pode gerar dores, né? Quando a pessoa trabalha realiza uma atividade física de força, tá ok? Espero que eu tenha... Então, pessoal, primeiramente eu agradeço a presença de todos, tá? A gente vai encerrando a live por aqui. Eu quero agradecer imensamente, né, por você estar participando deste bate-papo aqui comigo, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham esclarecido algumas de suas dúvidas, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida que talvez não queiram perguntar agora, ou talvez não formularam a pergunta da maneira devida, possam me perguntar pelo direct, né, que a gente está sempre disposto a responder, tá certo, pessoal? Então, gente, desde já eu agradeço a participação de todos, né? E nós iremos marcar o próximo, talvez na próxima semana, né, mais algumas lives para a gente detalhar ainda mais a questão da dor nas costas e alterações de coluna. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, agradeço de coração.